noite, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Uma semana abençoada, né? A gente recebe todos os dias, não importa a situação, não importa a circunstância. Nós temos que ser gratos a Deus nos dias. Nós estamos aqui graças ao Senhor. Se nós se alimentamos, se nós estamos respirando, graças ao Senhor. Como eu falei, o Senhor tocou no meu coração, né? E para mim postar o Salmo 91 na segunda-feira, quarta, o 23 e na sexta, o 121. É muito importante. A gente vê muitas pessoas têm o hábito de o Salmo enfeitando a Bíblia aberta em casa, não dando muita importância para o Salmo, mas o Salmo, ela também é uma oração, né? O Salmo também é uma oração que nós temos que estar sempre praticando, né? Orando, meditando sobre o Salmo. Geralmente o salmista, ele fez o Salmo para fazer uma adoração a Deus, uma homenagem, assim, tipo uma adoração, sabendo da grandeza da divindade, o poder e o domínio dele, né? Nós temos que exaltar o nome do Senhor, jamais devemos parar de exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor é digno da honra, agora da adoração. E adorar, louvar o Senhor o tempo todo, agradecer a Deus. Porque Ele é digno da honra, da glória, da adoração, amém? E mesmo que as coisas aconteçam na nossa vida, as situações adversas, né? Cada um tem uma situação, uma luta. Lembre-se que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo acontece pela vontade de Deus. Então tudo coopera para a vontade de Deus daqueles que amam a Deus. Nós temos que suportar o processo. Todo processo é de dor. E todo processo que nos leva à dor, ele, mesmo que passando por situações difíceis, ele vai levar ao quê? Ao propósito que Deus tem. Nada é tão simples assim. E não é fácil. Jesus fala que a gente tem que entrar pela porta estreita. A porta estreita é aquela porta apertadinha mesmo, né? É lá aquela porta que você vai sentir dor, sofrimento, vai ter problemas bastante, mas isso faz parte do processo da salvação, né? Então nós temos que renunciar nós mesmos para servir aqui a Jesus, seguir o Cristo, Jesus Cristo, que paz seja, amém? Então, para vocês que não se inscreveram no meu canal, se inscreva. No meu canal Meninas de Deus, ative o sininho de notificações, dê um like, comente, compartilhe. Eu vou ver se ajuda na faixa minha aqui em cima, colocar aqui, tá? Então, ative, comente, compartilhe. É muito importante para o canal? Sim, beleza? Claro que sim, cada vez mais aumentando as pessoas, o YouTube entende que o conteúdo é bom do canal e ele recomenda, o próprio YouTube. E também mais uma coisa que é muito importante, que é fundamental, não só isso, como se quando você fala de Deus, quando você leva a palavra de Deus para um irmão que está passando uma dificuldade, um sofrimento, você está ajudando a salvar uma alma, que aquela alma se volte no caminho do Senhor. E Deus fala que tinha as 99, se uma sair do rebanho, uma ovelha, se você fazer o que aquela ovelha volte para casa do Senhor, para o rebanho do Senhor, você tem o seu galardão no céu. Você tem que fazer com que o pregador se arrependa, você tem seu galardão no céu, quer dizer, você já está salvo no reino de Deus. Então é muito importante o papel da evangelização e de toda a criatura pregar o evangelho. Todos nós temos que pregar o evangelho. Então você compartilha, você está levando a palavra de Deus para o irmão que está necessitando, né? Peça para o Espírito Santo de Deus mostrar quem você vai mandar enviar o vídeo, tá? É importante, não é a carne não, é o Senhor, amém? Nós temos que ver que quem nos fala não é nós, é o próprio Deus que fala conosco. Então, se fosse assim, Jonas chegou e não queria ir lá em Nínive, né? Porque falar aquele povo lá é rebelde, pode matar, vamos falar a linguagem, mata todo esse povo aí. Às vezes a gente fala assim, né, esse povo ruim, né? Mas não acontece que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Mas era para ele ir lá pregar para o povo se converter. E aí ele depois voltou aquele processo, que ele foi engolido pelo peixe, tudo aquilo aconteceu, ele se arrependeu, pediu perdão para Deus, tudo. Ele foi lá, o peixe soltou no lugar certo, ele ficou ali caminhando disso, mas ele chegou lá, falou pro povo, e o povo se prostou, rasgou as roupas, né, jogou sempre pra cabeça, tudo. Então eles se converteram e até eles falaram que ninguém podia adorar outro Deus lá. Então olha só, às vezes a gente pensa que as coisas estão tão difíceis, né? Aquele momento que a gente acha que o mundo vai acabar, que tudo vai acabar, que as pessoas precisam explodir no mundo, né? Porque às vezes tem a gente que tem a gente ficar assim, né? Tem tanta coisa, tanta maldade, tanta coisa. Mas só que Deus não, Ele é a esperança, Jesus é a nossa luz. Por isso que Jesus é a luz de nós, é o Jesus que protege, nos dá salva, dá livramento, né? Então o mundo pode falar assim, ó, acabou o mundo, acabou só quando Deus ordenar, quando for a vontade do Pai. Então às vezes você fala assim, tem uma situação que tá difícil assim, então que nem nós estamos passando uma situação difícil,
agora nesse momento, mas Deus há um escape. Tudo, Deus tem um caminho, Ele abriu um caminho. Você vê, o povo de Israel, você estava em Êxodo agora esses dias aí, eu terminei aqui, o povo também está falando na igreja do Êxodo, até o tema da igreja é divisor de águas, porque o povo, Deus colocou eles num lugar que eles não podiam escalar um monte, porque as montanhas davam para ser escalada, de um lado era o inimigo, do lado do inimigo, e do lado de trás o exército do faraó. Então ficar no meio do mar, e aí? O que faz? Deus coloca a gente numa situação difícil, onde não tem saída, que nós estamos numa situação hoje, nós, a família, uma situação que a gente está vendo que uma pessoa realmente está numa situação difícil, é uma escolha difícil, mas só que o Senhor, Ele pode dar um livramento, porque Ele pode entrar nessa situação, Ele pode todas as coisas, Ele pode tudo, né? É uma situação difícil, porque nós ficamos sem saber o que fazer, né? Mas só que o Senhor, Ele é poderoso para fazer. Então a gente não sabe o que Deus tem, se confiar na palavra agora. É momento de confiar mais na palavra. Quem dá o livramento é Deus. Deus, Ele pode mudar qualquer situação. É o caso de Moisés. Ele matou um homem, né? E Deus fez com que ele fugisse. O Senhor faz, o Deus pode todas as coisas. É o Senhor que faz, né? Então tudo acontece segundo a vontade do Senhor. Assim, confiar na palavra de Deus, amém? Então nunca não se desespere diante de uma situação que você esteja passando, né? Por isso que o Salmo 91 fala assim, que o salmista fala, né? O salmista aqui, eu vou voltar aqui, no salmista ele fala assim, elevo meus olhos para os montes. Bom, já a gente vai fazer o salmo, né? Elevo meus olhos para os montes, ele faz uma pergunta, agora, de onde virá meu socorro? Às vezes a gente não está levando nossos olhos para os montes. O monte representa o Senhor, né? O monte de Deus. Então, sempre Moisés subia no monte, né, para falar com o Senhor, no monte Sinai. O monte representa Deus. Então, levou os meus olhos para os montes, para o Senhor, para o céu. E sabe, você pode contar com Deus, ele está falando, essa situação que esteja passando. O socorro vem do Senhor, a ajuda vem dos céus, vem de Deus. Então não é para a mão humana agora, não tem mais a mão humana, não pode, a mão humana pode colocar mais a mão, né? Quando a mão humana coloca, faz só errado, e continua fazendo errado, e continua errando o mesmo erro. Quando nós temos colocado deixar a mão de Deus, vai sofrer, vai doer, mas é importante, nós temos que aprender, senão nós não aprende. Toda vez que nós passa a mão, continua a mesma coisa, não há resultado. E a gente precisa confiar em Deus. É nesse momento que Deus quer que nós confiamos. É o povo de Israel, né? Então você tem que confiar no Senhor. Ele dá o livramento para o povo. Ele é Deus, Ele pode essas coisas. Então você tem que confiar na palavra do Senhor. Então às vezes quando o salmista fala que levar é olhar para o céu, é buscar a presença, é buscar pela ajuda do Senhor. O Senhor não nega ajuda para os seus filhos, não é nós que deixamos Deus de lado. Precisamos lutar com a força dos nossos braços do que buscar a força de Deus. O Senhor dá força, Ele sustenta teu povo. O Senhor não abandona o teu povo, não abandona. O povo de Deus não é abandonado. Claro que vai passar luta e aflição, claro que sim, é importante até para nós, né? Mas só que ele vai passar, mas o Senhor vai estar com ele. Então quando o salmista fala, né? Ele fala que leva meus olhos para o monte. Eles falam até que esse salmo é um salmo que eles, de peregrinação, que eles iam adorar o Senhor. Eles iam da onde estavam adorar o Senhor. Então quando eles avistavam o monte, eu vou falar de novo, eles avistavam Israel. Então eles sabiam que já estavam chegando lá em Israel para adorar. Porque ele fala que como é o Senhor guarda Israel, por quê? Porque quando eles faziam essa posso achar essa palavra arrumaria, não sei se é certo, se é vocabulário, né? Mas assim, essa peregrinação, eles iam adorar o Senhor no templo. Então é o seguinte, eles sabiam que nesse período, nesse percurso, nesse processo, que era longe com certeza, né, de lugar que eles se localizavam, que saíam, eles sabiam que poderiam correr risco na estrada. Então eles contavam com quem? Com Deus já. Então quando levavam hoje, já sabiam que o monte estava chegando, tinha uma segurança. Nós já estamos chegando, então eles contavam com o Senhor, né? A segurança para eles continuar o trajeto para ir adorar o Senhor. Então, como é muito importante, nós, né, tá buscando a presença de Deus em qualquer situação que nós estamos passando. É muito importante, né? Então, já eu vou para o Salmo. Agora, vamos lá. A palavra que Deus falou para mim hoje, eu estou numa situação que nós estamos passando na minha família, e eu estava orando por volta de meia-noite. Foi a palavra que foi postada hoje no vídeo, né? Então, em Gênesis, o Senhor falou para Isaac, né? Isaac, ele estava na terra dos filisteus, né? Então, o Isaac, ele
como no tempo de Abrão, houve também uma fome tremenda na terra também, né? E no dia de Abrão, né? Então Isaac ele foi para Gerar, né? Avistou aí com o rei Abimeleque, o rei dos filisteus, né? Mas o Senhor disse para ele não descer no Egito, ficar na terra onde o Senhor disser, mas ele foi, né? Aí ele habitou ali, aí o Senhor falou que ia abençoar ele, estará com ele, né? O Senhor ia abençoar o Isaac, a descendência, porque fez a promessa de Abrão, toda a descendência de Abrão, né? E essas terras, e confirmar o juramento que eu fiz para o seu pai Abrão. O Senhor confirmou, e eu só falou a mesma coisa para o Isaac: eu multiplicarei a sua descendência, como você do céu, e darei todas essas terras para a sua descendência, e serão abençoadas todas as nações. O Senhor falou para Isaac, né? Porque Abrão obedeceu a minha palavra, o Senhor falou, guardou os meus mandamentos, meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. O Senhor falou. Isaac ficou então em Gerar. Perguntou o Isaac a lugar, a mesma coisa aconteceu também com Isaac, o erro se repetiu. Isaac mentiu que nem o pai Abrão. Eu vou cortar, que não é o que eu quero chegar. Então fez aquela mentira, e o rei Abimeleque descobriu tal coisa, e aí o rei Abimeleque mandou expulsou da terra deles, né? Que ele mentiu que a Rebeca não era a mulher dele, ele percebeu que era mulher e questionou porque Isaac tinha mentido. Isaac, né, falou porque ele tinha medo de morrer, porque os homens estavam de olho da mulher do outro e mataram o marido, né? E o Abimeleque expulsou ele da terra dele, né? Aquela história que vocês já conhecendo também, que repetiu a mesma história do Abrão, que ele mentiu também, né? Só que aí, na terra, como houve aquela fome todinha, a terra, ela não estava dando mais nada, né? Só que Isaac tinha uma semente lá, e Isaac, ele resolveu plantar, né? Ele plantou 100 por 1, quer dizer, Isaac multiplicou, né? Foi assim, uma multiplicação, a semente, só que aí ele começou a prosperar de uma maneira tão grandemente, porque é Deus, né? Que abençoou aí da terra. Quer dizer, mesmo naquela situação que não tinha mais como plantar nada, estava uma fome ali, não estava dando nada, mas o Isaac tinha semente ali e ele plantou, porque foi Deus, né? Então ele abençoaria onde Isaac fosse, o Senhor abençoaria. Começou a causar o quê? Inveja nos filisteus, né? Que estava crescendo, ele cresceu, causou inveja. Começou aquela briga, aquela rixa, né? E o que aconteceu com o pastor também, os pastores de Ló, né? A inveja sempre existe no meio, né? Você pode ver, começou aquela confusão, aquela briga, aquele ciúme, aquela coisa, aquela inveja de Isaac, que estava prosperando, ficou um homem muito mais rico do que eles, poderosíssimo, porque foi Deus que abençoou, né? É a promessa do Senhor. Então ele também, Isaac, saiu dali e acampou no Vale de Gerar. Ele ficou ali, ele saiu daquele lugar e acampou então Isaac, aqui. E por isso eles entraram os poços, né? Aí Isaac acabou nos poços, pela inveja dos filisteus, eles entulhavam, não deixavam que Isaac prosperasse ali, né? Continuasse ali. Então, toda vez que o Isaac ele abriu um buraco para fazer um poço, eles iam lá e entulhavam. Quer dizer, isso é quando Deus está mandando você para fazer uma coisa, assim, você progredindo, sempre tem alguém que vai atrapalhar o seu caminho, já percebeu? Sempre tem alguém que vai jogar uma bola em você, vai tentar trabalhar o seu caminho, vai tentar tampar um buraco ali para você não conseguir a água que dá vida, que traz progresso. É sempre assim, vai ter sempre alguém que vai tentar nos atrapalhar, né? Vai ter sempre um filisteu ali. Quando é uma doença, um problema na família, esse é o filisteu. O filisteu é uma coisa que vem na sua vida, que vem para te atrapalhar o caminho que o Senhor tem preparado para você. Então você tem que orar ao Senhor, nós vamos levantar o olho porque para esse filisteu sair, porque quando chegar o dia certo, o Senhor vai acertar as contas com o filisteu, né? O dia certo, o Senhor vai acertar as contas e vai vir trazer o livramento do povo dele, amém? Vamos confiar no Senhor. Então vai sempre no filisteu, é um problema aqui, um problema ali, é um atrapalho aqui, é um problema de saúde aqui, é uma morte aqui, é não sei o que ali, sempre vai ter um filisteu, mas o Senhor vai dar livramento e vai dar cura e libertação para todos nós, amém? Tem que confiar. Até que Isaac conseguiu cavar um poço e Deus conseguiu ter água, amém? E o Senhor, aí pulando essa parte aí, que agora não quero entrar nesse foco, nessa parte, o Senhor apareceu na mesma noite, apareceu o Senhor, né? E falou assim para Isaac: eu sou o teu Deus de Abraão, teu pai. Eu não temas, falou para Isaac. Aqui é Gênesis capítulo 26, versículo 24, que o Senhor falou comigo hoje, essa palavra. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o teu Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoe-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então ali ele levantou um altar ao Senhor, ao Isaac, invocando o nome do Senhor.
armou a sua tenda e o servo de Isaac abriu ali um poço. Olha só que interessante, né? O Senhor falou isso para mim, essa palavra ontem, para mim não temer nada. Eu te abençoarei, falei que a palavra que eu tirei aqui, eu estava orando à noite, por volta de meia-noite. Não temas, porque eu sou contigo e te abençoei-te. Abençoarei-te, né? Aqui, ó, Gênesis 26 e 24. O Senhor falou essa palavra para mim ontem, diante da situação que cada um está passando. Eu falei, o filisteu é alguma coisa que você levanta na sua vida, para você não chegar onde Deus quer, né? Toda vez que você está fazendo uma coisa, vem uma coisa para te atrapalhar. Você pode ver, você está indo bem no negócio, vem uma coisa para atrapalhar o seu negócio. Você está bem de saúde, vem um problema de saúde. Então isso é filisteu, é aquilo que vem te atrapalhar a chegar onde Deus quer o seu propósito. Mas só que o Senhor é o Deus de livramento, é o Deus da cura, é o Deus da libertação. Então Deus, ele vai terminar tudo que vem te levantando contra a sua vida. Ele já falou, eu te abençoarei. Quando ele falou para Isaac abençoar, então ele fez Isaac ser abençoado na terra. Ele produziu 100 por 1, né, muito mais, né, 100 por 100, muito mais, né, e foi muito invejado, porque é onde você começa a prosperar no lugar, a inveja vem acompanhando a inveja, né, mas Deus sempre vai mostrar para nós quem são os filisteus, né, ele também vai mostrar quem é os filisteus, né, então, e uma coisa também que é muito importante, que o Senhor falou que vai nos abençoar a nossa vida. Então, Deus abençoa só aqueles que estão na presença dele, aqueles que buscam a presença de Deus. Sabe que naquele momento, a situação mais difícil que nós temos que confiar em Deus é no momento da dificuldade. É a hora que os filisteus começam a levantar contra a nossa vida. É a hora que vem as aflições, é a hora que vem as dores, né? E tudo é para a glória de Deus. Ele fala que essa tribulação dessa vida é para a glória do Senhor. Então, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você sabe que você vai ter que sentir dor. Você vai ter que ficar sofrimento. Mas o Senhor, ele se levanta para ajudar o teu povo. Ele não abandona os seus, né? O Senhor sempre vai ter alguém para te nos ajudar. Ele sempre vai levantar uma pessoa para levar as boas novas dele. Porque Deus, ele não abandona os seus, não. Hipótese uma. O Senhor vai abençoar a nossa vida. Vai abençoar, vai fazer prosperar até aqueles que as pessoas acham que não têm condições mais, mas para Deus tudo tem condição. Deus ele não liga para esse cenário assim, não, que as pessoas falam, acabou, não tem vida para nós, que nós só vemos as coisas físicas, nós só vemos o plano físico, mas temos que o Senhor, ele olha além, o nosso futuro lá na frente, ele já sabe o que vai acontecer. Né? Cara, que você não revela, mas se você confia no Senhor, você consegue sentir aquilo que Deus pode estar programando na sua vida. Só a palavra dele já mostra. Como ele falou assim, eu te abençoarei. Ele falou assim na palavra a mim, não temas, porque eu sou contigo. Abençoe-te. Quer dizer, às vezes eu estou preocupado com uma situação, até uma situação de uma conta para pagar. Então é um filisteu que se levanta para nós, né? Se olhar essa situação da vida, meu Deus, eu não vou conseguir pagar essa conta, né? Mas o Senhor Deus, ele vai fazer com que as coisas, porque Deus é um Deus provedor, aleluia, agora é um Deus de providência, né? Então você confia no Senhor. Então essa palavra foi muito importante, porque isso mostra que quando o Salmo 91, que hoje é o Salmo 90, agora o Salmo 91, quando o Senhor fala que ele levanta meus olhos para os montes, e ele fala que se você guardar a minha palavra, ele vai dizer, guarda a minha palavra que teu Pai, meus preceitos, debaixo da minha presença, ouve o que eu estou te falando, os seus ensinamentos, seu Pai, que você igual do seu pai, eu não posso dizer assim para Isaac, eu vou te abençoar nessa terra, eu vou te multiplicar nessa terra. E o que o povo de Deus fez para Isaac. Por isso que ele era muito invejado, super riquíssimo, glória a Deus, de animais de tudo. Então o que o Senhor fala no Salmo 91, no 121 é o seguinte, então eles faziam essa romaria, essa peregrinação para adorar o Senhor no templo. E Isaac fez o quê? Depois que o Senhor falou que ia abençoar Isaac, o Isaac fez ali um altar do Senhor e começou a adorar a Deus. Ele fez um altar também ao Senhor. E aqui no Salmo 121, eles andavam nessa peregrinação até Jerusalém, então porque eles iam para o templo para fazer uma adoração ao Senhor, né? Adorar o Senhor no templo. Então é muito importante a adoração, estar vivendo na presença de Deus, buscar a presença de Deus na vida. Porque sem a presença de Deus aqui, como o salmista fala que eleva meus olhos para os montes, onde nós vamos buscar socorro, hein? Nas coisas desse mundo? Não vai dar certo. O mundo oferece passageiro, e isso que o mundo oferece para nós também, não vai nos dar resolver o problema que nós estamos passando agora. Ele vai levar você para uma situação pior, né? Você percebe que quando a gente faz empréstimo, se você aí não paga aquela conta, então vem pagar mais um, vai indo para outro empréstimo, vai indo, quando você está se endividando, você nem consegue pagar o empréstimo. É uma coisa do cartão de crédito, você tem que tomar cuidado com o cartão de crédito. Você começa a passar ele aqui, depois você vê que você não tem dinheiro para pagar. Acontece um problema, levando esse filisteu para você não pagar, você ficar com o nome sujo. Quantas vezes acontece isso? Então há sempre um problema que vai se levantar alguma coisa na nossa vida.
confiar na palavra. Então eu tenho que buscar primeiro, pedir o consentimento da presença. Por que nós temos que buscar a presença de Deus? Quando vamos fazer qualquer coisa, temos que buscar a presença de Deus, para que se aquilo que nós estamos fazendo é da vontade de Deus. Tudo que nós temos que fazer, nós temos que falar, Senhor, seja feita a tua vontade. É a vontade dele. Se não for a vontade dele, se nós falarmos, não, Deus não me respondeu, eu vou lá e faço. Faz sim, faz, se quebra a cara, você fica com as consequências. Isso acontece, é a falta de fé, é a falta de buscar, é a falta de adorar o Senhor. Adorar também é muito importante, adorar a Deus e dar graças a Deus por tudo que nós temos. Mesmo não está uma situação difícil hoje, eu estou passando uma situação difícil, não, adore o Senhor, não importa a circunstância, adore ao Senhor, aleluia, é isso que importa. Né? Não ficar assim, eu tô desanimado. Não, desanimado está, todo mundo tá. Tem gente que tá desanimada. Mas o Senhor fala, tenha bom ânimo, né? No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, nós venceremos o mundo em Cristo. Glória a Deus, nós estamos em Cristo, perdão. Então nós temos que o salmista, ele fala muito isso. Ele já fala, o socorro vem do Senhor, vem sim, o nosso socorro, a nossa ajuda, o nosso amparo, a nossa cura vem de Deus. O livramento vem de Deus, do homem não vem nada. Não vem nada. Se o homem fazer alguma coisa pra você, desconfia que muitas vezes os homens só fazem coisas por próprios interesses. A verdade é, lá na frente ele vai te cobrar. Então para de buscar a ajuda do homem, começa a buscar a ajuda de Deus. Senhor, seja feita a vontade da minha vida hoje. Se não der certo hoje, eu sei que você vai dar certo amanhã, porque Deus pode todas as coisas. Amém? Ele tem um tempo, determinou o tempo dessas coisas. Você confiar na palavra de Deus, não duvidar do poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ele não dorme. O Senhor também não dorme. O Senhor é o guarda de Israel. Ele não dorme. Ele não dorme, não cochila, não descansa. Ele está o tempo todo aqui, está aqui agora presente. Está nos falando conosco. Ele não dorme, ele está o tempo todo nos ajudando, nos dando força. Mesmo que nós não buscamos, ele nos dá força. Porque Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso. O Pai nos ama. Ele nos amou primeiro, nós podemos esquecer disso. Sempre tem que lembrar essa frase. O Senhor, não foi nós que amamos a Deus, ele é que nos amou primeiro. Aleluia. Louvado seja. Então não foi nós que achamos a Deus, é Deus que nos acha do dia, ele que nos encontra. Nós temos que buscar sim, é estar mantendo na presença, mantendo na oração, no jejum, fazendo a vontade de Deus também, porque Deus fala sempre do preceito, a obediência. A obediência leva o nosso propósito, a obediência leva a nossa vitória, a obediência leva a nossa cura, a obediência leva o nosso livramento, tudo é obediência. Mas a minha família tem um problema com a pessoa lá. Mas você seja obediente de você. Se ele está no caminho errado, nós temos que ser obedientes à palavra. É nós que temos que posicionar quando ele está errado. Mas nós está errado também, nem ligar, deixa pra lá. Dane-se. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós se posicionamos, né? Porque o que está nele, às vezes está tão forte nele que ele não está conseguindo. Mas a nossa oração, a nossa intercessão ao Senhor faz com que a força do mal, aquilo que está dominando, ele vai cair por terra. No nome de Jesus, é isso que nós temos que fazer. Muitas vezes as batalhas se intensificam na nossa vida. Vem luta, vem guerra, vem toda hora. E cada vez mais e mais e mais. Mas você tem que crer na palavra, tem que buscar a palavra, está debaixo da palavra. Por isso que o Senhor fala que vai chegar um tempo que o justo ele vai viverá pela fé. Ele vai viver pela fé. Então, se você não tiver fé em Deus nesse mundo, a gente vai ver as pessoas chorando. Vai ver as pessoas desesperadas. Porque tem um momento da vida que dá para desesperar. Mas que tem situações de vida que não dá. Se o povo não ouvisse Moisés ali, naquela situação aí, não confiasse em Deus, você vai ver o que eu vou fazer o livramento hoje, meu povo vai ver o que eu vou fazer o livramento hoje desse povo. Então Deus falou para Moisés. Então Moisés falou, acalma o povo, aquietar lá, que Deus hoje vai fazer o livramento que Deus vai fazer para você, pro povo, ninguém, para todo mundo ver. Então, porque o Senhor liberou essa palavra, entendeu? Então, só a palavra de Deus acalmou o povo. Então, porque eu sei que naquele momento o povo ficar desesperado. Moisés, você tirou nós lá do Egito para matar nós aqui? Lá não tinha sepulcro do Egito, né? Quantas vezes nós estamos numa situação, né? A gente fala, meu Deus, e agora? Por que eu estou passando essa situação? Mas a gente não tem que questionar Deus, murmurar não. Senhor, você sabe o que está fazendo, o teu domínio é teu. É isso que você tem que confiar. O salmista aqui, ele colocou a segurança dele, a proteção, a confiança em Deus ali. Então ele sabia que ele pode contar com Deus no momento da situação de perigo, né? Naquele percurso, né? Porque você sabe, a gente sempre que Israel sempre é perseguida, uma nação perseguida, todo o povo de Deus é perseguido. Até hoje nós somos perseguidos, né? Tudo que é o povo de Deus é perseguido. Isso faz parte, né, também, né? É uma perseguição, né? É uma guerra entre o bem e o mal, né? É uma guerra, né, no espiritual. Né? Então sempre vai tentar prejudicar o povo de Deus, mas só que o inferno vai prevalecer, né?
o Senhor está conosco, o teu povo, né? O Senhor guarda Israel, ele não dorme, não cochila, ele descansa, ele está ali, ó, o tempo todo do nosso lado aqui, nos ajudando, fortalecendo, falando conosco agora, Espírito Santo, né? Você confia no Senhor, então não tenha medo, ele está conosco, ele vai te abençoar, você não temer nada. As palavras que para mim, eu vou falar para vocês, e ele é o nosso povo, ele é o guarda de Israel, ele é o socorro que nos da tribulação, ele é também, glória a Deus, aleluia. É ele que te guarda de dia e de noite, nem nada vai chegar em você, nem vai te virar nem de noite, porque o Senhor vai estar com você o tempo todo. Então, o que vai te mandar você, se você colocar a sua confiança no Senhor? Nada vai te atingir. Uma vez foi engraçado que quando eu fui pintar o muro, eu estava falando de se arrebentar o mesmo sol de verão. Eu não passei protetor solar, eu falei, meu Deus, hoje eu vou ficar aquelas costas, que você já sabe, né, queimada, preta, e eu vou estar toda descascada, doída, vermelha, porque eu não passei protetor solar, eu fiquei naquele sol de esquadrar, tava pegando fogo mesmo, né? Olha, eu tomei banho gelado, passei um creminho para refrescar, dormi a noite inteira, não fiquei com uma casca, descascando meu corpo, nada, porque eu lembrei quando eu tava lá pintando o muro, que eu falei, Senhor, o Senhor falou que você de dia o sol não te ferirá e nem a lua à noite, então a gente sabe que se você fala essa palavra, você está dando, sabendo que você está confirmando que Deus está te protegendo ali naquele momento. E eu falei, glória a Deus, eu fiquei pensando, nossa, Deus a gente tem que falar mesmo, ele tem que me falar assim, não, Senhor, eu sei que o Senhor está aí comigo, vai me ajudar, né? Então a gente tem que crer que Deus está conosco, amém? Então isso é lindo, né? Deus falando com a gente assim agora. Então a gente tem que confiar na palavra do Senhor, né? E Ele vai guardar a nossa saída. Vê como nós saímos de casa, de outra hora, o Senhor guarda a minha saída, Pai. Você sabe até vezes que não, você pode levar um tiro. A pessoa pode te roubar, né? Que nem minha tia saiu de casa uma vez, o cara, ele subiu na calçada com a moto, puxou a bolsa dela e derrubou no chão. Quase bateu a cabeça dela, podia ter morrido. Aqui na minha rua, na entrada da rua. O cara viu que roubou a bolsa dela. Só que a bolsa dela não tinha dinheiro, só tinha a Bíblia. O cara roubou a Bíblia, glória a Deus. Vai pra casa, filho. Mas ele, sabe o que ele fez? Ele deixou a Bíblia, ele estava escrito Deus é amor. A Bíblia foi devolvida na igreja. Deus amor, tava lá a Bíblia da tia Madalena. O documento dela. Oh, glória a Deus. Deus é bom, né? Maravilhoso. Amém? Então vamos lá. Vamos clamar o Salmo 91 com muita fé, muita confiança no Senhor. Olha que Deus já liberou a palavra aí. Quem pegou, pegou. Pegue, confia, não se desespera, não temas. Ele fala, eu te abençoarei, né? Te abençoarei. E estou contigo, deixa eu falar. Então não se preocupa não. Pode levantar os filisteus aí para tentar tampar a sua vida, tentar te barrar, tem uma doença, o Senhor vai já ser, amém? Ele é o guarda de Israel. Então vamos lá. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Ou vem do Senhor, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que meus pés tropecem, vacile. Ele não dormirá aquele que te guarda. O guarda de Israel não dorme. Ele não dormirá. Não dorme, o guarda de Israel. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Ele não dormitará aquele que te guarda. Ele não dormirá aquele que te guarda, não dorme, que é o Senhor, né? Então, certo que ele não dorme, né? E o guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila, né? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem guarda, o Senhor te guarda, o Senhor está à sua direita, de dia o sol não ferirá, e nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, Ele guardará a sua saída, a sua chegada, desde agora e para sempre, bem? Ele vai te guardar todos os seus caminhos, aonde você for, o Senhor vai estar com você, te guardando, te protegendo, te guiando, te fortalecendo, né? E dando livramento, que é muito importante. Deus dá livramento para nossas vidas, porque nós precisamos, né? Se Deus que nós somos, né? Sem Deus não podemos ser nada, né? Então nós temos que precisar confiar na presença do Senhor, amém? E, então é muito importante isso. Nunca deixe jamais, né, de confiar no Senhor, né? Que Deus ele é bom. Eu esqueci de aparecer Deus não fala aqui, né? Nunca deixe de confiar na presença de Deus, né? Nunca deixe de buscar a presença de Deus, porque a presença de Deus, você confia que Ele está com você, qualquer situação da sua vida, você vai se superar, né? Qualquer situação da vida que você está passando, você vai vencer, porque com Deus nós somos mais que vencedores. Acontece que o salmista, quando ele fala que eu levo meus olhos para o monte, ele sabe que a nossa ajuda é se nós começarmos a buscar Deus, falar, Senhor, o Senhor vai me ajudar, a tua presença não precisa da minha vida, eu sei que essa situação que eu estou passando hoje, é só o Senhor que pode resolver, e é Ele mesmo, né? Então você coloca essa confiança em Deus, não sei nada disso, porque você é um filho que obedece, é um filho que quer ajudar o Pai.
Pai, Pai, me ajuda a sair dessa situação, né? Então é muito importante isso, né? Saber que nós podemos contar com o Pai o tempo todo. Ele mostra que é de dia e de noite, é o tempo todo nós podemos contar com o Pai. Então o tempo todo você pode contar com Deus, tá? Ele é que nem um homem, não, que é atrás de favor, de interesse. Não, ele não, ele tá o tempo todo ali para te ajudar. É só você ceder um pouquinho, é só você sair, tirar um pouquinho do seu eu, sair do mundo. Ele quer que você saia do mundo, quer que você saia das coisas do mundo, não só ele. Ele não fala que buscai o reino de Deus e a justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Isso mesmo, porque se você busca a Deus, tudo que você precisa, né, ele vai te dar, né? E daqui da vontade dele também, né? Deus só vai dar aquilo para nós, se for o nosso crescimento espiritual, para fazer a vontade dele. Não esquece que não é que ele tem que fazer a nossa vontade, Deus tem que fazer a vontade dele, da vontade dele, não a nossa vontade, porque a nossa vontade já sabe como é, né? É torrar o cartão, vai fazer muita coisa que não deve fazer, né? Essa é a vontade do povo, né? Então, mas tem que fazer a vontade de Deus, né? E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável na nossa vida, amém? Que Deus abençoe o fim de semana, receba a palavra do Senhor no seu coração e o Senhor proteja, te guarde, te defenda, te dê livramento, né? Te dê força, coragem para enfrentar a situação da sua vida, né? E sempre você na alegria do Senhor, cantando, adorando a Deus, né? Colocando Deus sempre em primeiro lugar. Dependendo se você estiver passando hoje, peça a Deus se me ajuda. Eu preciso dessa situação hoje, mas se não for hoje, o Senhor vai fazer com que seja amanhã, mas eu preciso de uma resposta, de uma palavra, faz uma oração, faz um jejum, adore o Senhor, seja grato a Deus, não importa se o seu dia for bom, se o seu dia for mal, continue adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus, amém? Isso que é importante, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus, tenha um fim de semana abençoado, toma cuidado, gente, carnaval, o pessoal bebe, sobe em cima da calçada, vai matando as pessoas pela frente por aí. Esse dia desse eu jogando a flor na volta, o cara quase atropelou de cheiro, ele não estava na rua, estava catando lixo ali nas guias, assim, não estava no meio da rua. Então o cara até chegou, mas você vê como tomar cuidado, fingir que passar de casa, sai de casa, se for para trabalhar, não anda muito desfilando por aí não, o negócio está complicado, vai encher essa cidade, sabe como é que é? Vamos orar para o Senhor, que Deus tenha misericórdia dessa cidade, proteja as casas, as famílias, as pessoas, né? E todos também que vêm de fora também, que passam os dias que venham curtir a praia, mas sem tomar cuidado, né? Tudo tem que ser com prudência e cautela, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha o Senhor Ele guarda de Israel. Não dorme, não dorme, não dorme, não dorme, o guarda de Israel. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não dorme, não dorme, não dorme, o guarda de Israel. Ele não dorme, não dorme, não dorme, não dorme, não dorme o guarda de Israel. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É isso mesmo, o nosso socorro só vem de Deus. É Ele que é o Criador dos céus e da terra e tudo que há, Ele que fez. Então, qualquer circunstância que está passando, é importante você confiar nele, porque até as circunstâncias, às vezes, Deus permite um vento, ao contrário, uma tempestade, para você saber que não precisa temer a nada, que Ele está com você ali no meio da tempestade, para que Ele tenha o poder para acalmar o vento e acalmar o mar, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus, um sábado abençoado, um fim de semana abençoado, e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia!